Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sou eu aqui, Bruna, de novo. E eu queria falar com vocês um vídeo que foi até pedido nos comentários, né, do YouTube mesmo, que é sobre a culpa que o empata sente ao se afastar ou colocar a distância nessa mãe, colocar um espaço entre si e o outro. Muitas vezes a pessoa é acusada de egoísta nesse processo, né? Porque ela começa a dizer mais não, começa a olhar mais para si, começa a gerenciar e negociar com as suas vontades. Isso é visto de uma forma muito negativa por essa família que se condicionou com você fazendo tudo, né? Condicionou com você dando suporte, né? Principalmente se você foi bode, ou filho neutro também não foge muito dessa dinâmica, quando precisa eles acionam o filho neutro. E tem uma grande implantação de culpa, né? Tem uma grande implantação de culpa. Bom, o que eu acho? As mães, elas têm um grande poder de leitura, essas mães mais manipuladoras. Por quê? É essa leitura que possibilita ela saber com quem que ela vai conseguir jogar e com quem que ela não vai conseguir jogar tanto, né? Inclusive, com as pessoas que elas não conseguem jogar, elas conseguem filtrar o ponto de fragilidade dessa pessoa e começar a manipular a partir daí. Vocês já pensaram nisso, né? Por exemplo, você tem, sei lá, um amigo da família. E aí o cara dá uns foras, não acredita em muita coisa. Mas tem um ponto que o cara é frágil. Vamos supor, o filho dele, né? Ele ama o filho. E aí se começa a articular por aí. O manipulador, ele é um grande comedor pelas bordas, né? Então ele sabe muito bem como fazer isso. Ele faz isso desde criança, gente. Então a gente competir com isso é muito difícil. Então, a culpa é um sentimento. Como é que é o sentimento de culpa? É o ato da gente achar que deveria fazer alguma coisa e a gente não fica bem com a gente ao não fazer essa coisa, né? Ou então que a gente não fez tal coisa. E aí a gente fica com muita culpa. Com a família, a gente tem muito do inconsciente coletivo. Que família é tudo, que família é só amor, que família deve estar unida, que família é sempre os que estão ali quando a gente precisa. Tem esses condicionamentos sociais que entram no nosso sistema. Eu sou terapeuta Theta Healing, então eu vejo bastante isso nas pessoas, assim, eu consigo ter essas visões da leitura intuitiva mesmo. Então, é sempre esse consciente coletivo. E teve a sua mãe, né? Que ela agregou a você alguma função dentro da família, que se chamam papéis sociais, né? Ou papéis familiares, também pode ser assim, papéis familiares exercidos na família, ou como eu gosto de falar, filho-função. Também pode acontecer isso, né? Eu fui filha-função, né? Assim que a função foi feita, eu fui descartada. Então, o que a gente pode pensar nisso, né? Essa implantação da culpa, ela é desde cedo, porque essa pessoa não teve autorresponsabilidade sobre si. Eu tô falando mãe aqui, mas pode ser outras pessoas, o pai, né, avós. Sempre a pessoa não tem autorresponsabilidade. Então, o abusador, ele não tem nunca autorresponsabilidade. E ele, inclusive, mente quando não tem saída e todo mundo sabe que foi ele. Ele mente. Simplesmente mente, né? Eu tava... Foi ontem, eu esqueci de fazer uma coisa para um cliente. E eu poderia ter mentido, né? E eu escolhi não mentir, é uma escolha, né? Foi nada demais, eu esqueci de mandar um e-mail. Mas eu poderia ter inventado uma desculpa, são desculpas sociais aceitas. Eu falei, cara, eu errei, não anotei, 1000 perdões,
tô mandando agora. Eu levantei e fui fazer. É assim que a gente lida sem o ego, né? Assim, não que a gente vai ficar sem o ego, porque eu acho que não tem como. Mas a gente vai brecando o que é ego e o que é a nossa essência, né? Eu sou uma pessoa que eu quero viver a minha verdade. Eu estou procurando viver a minha verdade, a minha essência. E a nossa essência, nossa alma, ela quer evoluir. A alma, né, precisa disso. Então, essa implantação da culpa é muito porque o abusador não tem autorresponsabilidade. Ele pode chegar em níveis de autorresponsabilidade, não autorresponsabilidades enormes, né? Que é uma escala crescente do narcisista, né? Por exemplo, mães que viveram na pobreza e nunca trabalharam, com sempre uma desculpa do filho, de não sei quem, da vida, do governo, e deixaram os filhos passarem fome, né? Existem casos assim. Eu sempre falo, família disfuncional mata mesmo, é uma coisa muito pouco falada, uma família disfuncional mata. E a gente vai lidando com isso. Então tem níveis, e pode ser que a sua mamãe, mamãe foi ótima, né? A sua mãe, ela tem um nível de autorresponsabilidade. Então ela pode ser muito autorresponsável com uma coisa, né? Tomar aquela função para si, ou ela pode ser bastante negligente em outras, tá? Pode ser que tenha um intercâmbio aí, uma escala, né? Então, para quem que ela vai transferir o que ela não está fazendo? Para você, e isso foi desde bebê. Os bebês, eles são seres que têm uma consciência e eles têm uma percepção e absorção muito grande do mundo, tanto para traumas quanto para florescerem positivamente num ambiente tranquilo, né? Então, desde bebê, a mãe vai implantando essa culpa, talvez desde o útero, né? Se eu consigo ver no Theta Healing ataques energéticos desde o útero, e a gente tem uma meditação que se chama... A gente tem uma cura, que eu tenho uma meditação no canal, se chama Enviando Amor ao Bebê no Útero, porque justamente esses ataques, essa rejeição da mãe foi a primeira coisa, ou alguma das coisas que ela sentiu quando estava grávida, né? Quando soube a notícia. Então, desde bebê é implantada essa culpa. Para de chorar porque eu tô cansada. Não te amo mais se você não comer isso. Você tem que se comportar, que a mamãe não gosta. A mamãe não aceita e não quer isso. A mamãe não pode trabalhar por sua culpa. Sabe? São frases, são agressões energéticas, são ataques psíquicos durante muitos e muitos anos. Tem vítimas, gente, que nunca vão se libertar, e tem vítimas que estão com 30, 40, 50, 60 anos tentando. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, vamos começar a pensar a partir daí. Que eu respeite esse processo de culpa, né? Que é tão forte, né? Se você está com alguma doença física, investigue se não tem culpa, né? Medite, veja se não tem culpa nesse processo. E aí você acabou adquirindo uma doença física, tá? Pense nisso. Então, vocês entenderam o processo? É um processo desde sempre. Se você tem uma função determinada na família, a sua mãe quer que você faça aquilo, e você começa a olhar para o lado, ela vai negociar com a culpa. E aí, por que a gente fica perdido? Porque a gente sofre lesões na nossa identidade e a nossa identidade não fica fortalecida. Ou seja, a gente não tem muita certeza dos nossos valores, a gente não tem certeza do código ético interno, a gente não foi validado, então você não sabe se está certo ou se está errado, como agir em tal situação. Você tem vários gaslightings que te confundiram,
né? A pessoa te implantou, quando são ataques abertos, a pessoa te implantou como errada o tempo todo, como aquela criança que sempre deu problema, o adolescente que sempre deu problema, o adulto que não fazia tal coisa, alienação parental. Então, você não vai se livrar dessa culpa tão assim, né? Você vai precisar passar por um processo de libertação. Vai ter que passar, né? Foi assim comigo também. E aí também uma coisa importante, né? Fortalecer a sua identidade, checar os seus valores e ver o seu código de ética interno. O código de ética interno é o que você vai negociar, fazer e não fazer para essa família. E para si mesmo, nas suas outras coisas, nas suas relações, no seu trabalho. Ó, isso eu aceito. São os posicionamentos. Então, busque esse autoconhecimento para você saber os seus posicionamentos diante da vida. Porque até isso foi tirado. Você não é uma vítima, como eu sempre falo, nós somos sobreviventes. É como eu falei no outro vídeo, né? Tem muitas mães que falam assim, porque eu fui traumatizada criança. Sim, mas eu também fui e tô aqui fazendo vídeo, né? Tô aqui trabalhando, tô aqui. E aí vou vivendo, vou crescendo, vou aprendendo, vou errando. E estamos aqui, né? A gente não parou no trauma, tem que ressignificar, tá? Então, acho que esse vídeo ficou essa mensagem. Por que da culpa, né? Muitos anos implantados, essa culpa, e o resgate da sua identidade, o fortalecimento dos seus valores e acionar o seu código de ética interno. Acho que são 3 dicas que eu posso dar muito bem para você começar a se fortalecer. E fortaleça a sua autoestima, seu amor próprio, para você conseguir dizer os nãos e se libertar também do medo da perda, né? Viver sozinho é difícil, mas é muito mais difícil ser invalidado o tempo todo, tá bom? Então, um super beijo e até mais. Tchau!